Olá, eu sou o Helder Boff. Seja bem-vindo ao nosso canal com Rádio no Coração. Olá, com muita alegria, estamos de volta à nossa segunda participação aqui através das redes sociais, falando um pouquinho do rádio na semana passada. Você que não viu pode clicar aí na nossa página, né, dar o ok, dar o joinha, se quiser se inscrever também, é ótimo, né? É legal. E hoje a gente vai continuar falando de algumas histórias do rádio. Semana passada falamos mais no aspecto internacional, mundial, final dos anos 1890, depois o início, 2006, e fomos subindo até chegar no Brasil. E agora, no aspecto cronológico, nós temos que falar um pouquinho do Brasil, né? Então, muito obrigado, primeiro, de coração, pela sua audiência, você que está interagindo com a gente. O Brasil, sabe quantas rádios possui no Brasil hoje, mais ou menos? 9.000 emissoras. O Brasil tem 5.568 municípios. 5.568 municípios, 9.000 rádios, 1,8 mais ou menos, né, calculando, quase 2 emissoras de rádio por município. Então tem as rádios FM comerciais, as rádios FM comunitárias, isso sem contar as rádios piratas. As rádios piratas tem muita rádio ainda pirata que funciona principalmente em cidade grande. E as rádios AM, que agora estão passando por uma transformação. Todas quase estão migrando e num prazo curto elas vão ter que migrar para o FM. E o que se esperava, tem muita gente que defende, é que tudo isso, AM, FM, ondas curtas, acho que nem existe mais. Eu acho que existe ou não existe, não sei. Agora é uma curiosidade para a gente falar no próximo programa. Mas o pessoal defende muito a rádio digital. Tem lugar que não tem mais FM e não tem AM. Tem a rádio digital. Com a modernidade aí da internet, outra coisa que a gente vai falar, a relação rádio e internet. Por que que tem relação rádio e internet? Obviamente, eu estou falando aqui de rádio na internet. As emissoras de rádio se utilizam da internet nas plataformas digitais para colocar a sua programação. Antigamente, o locutor, por exemplo, você ouvia o locutor, quando você passava a conseguisse conhecer a figura dele, a fotografia dele, ou pessoalmente, ou através de um jornal, através de uma revista, ou através de um cartão postal, você ficava maravilhado, né? Saber o locutor, a locutora, que você viu tanto tempo e não conhecia pessoalmente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, todos os locutores, todos os radialistas, os homens do rádio, as mulheres do rádio, as crianças, os jovens, aquelas pessoas de mais idade, estão interagindo com a internet. Daí fica a imagem, né? A fátia mostrando para você. E você não precisa ficar imaginando como é que era essa pessoa. E a primeira emissão radiofônica brasileira aconteceu em 7 de setembro de 1922, o centenário da independência. A Westinghouse Electric International instala no Alto do Corcovado, no Rio de Janeiro, uma estação de 500 watts. Para os tempos de hoje é muito pouco, né? Mas para aquela época foi um fenômeno, inaugurada com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Segue-se a emissão de música lírica e conferência captada nos 80 aparelhos de rádio dispersos pela cidade. O que acontece é o seguinte, o pessoal não tinha rádio no Brasil, o pessoal importou 80 aparelhos para distribuir, com certeza para os mais abonados. O rádio era uma coisa elitista, né, no começo, não era permitido, por exemplo, propaganda, e depois desta transmissão, só um ano depois que o rádio passou a veicular outra coisa de novo. E daí foi se popularizando. Então são coisas interessantes que eu pesquisei e trouxe aqui para vocês neste nosso segundo vídeo a respeito de histórias do rádio. E todas as emissoras de rádio, no começo, desde a partir daquele anos 30, 40, até lá pela década de 50, 60 do século passado, todas elas eram de clubes ou associações. Não tinha rádio particular, hoje tem grupos particulares que comandam o rádio. Não era permitido nem propaganda. Daí você lembra também das rádios comunitárias hoje, que não podem
rodar propaganda. Até roda, né? Mas não pode rodar preço, tem umas regras e tal. Tem o tal de apoio cultural. Então, a primeira rádio que transmitiu, a primeira delas, Em Busca da Felicidade, em 1951, da Rádio Nacional, foi uma telenovela. Aliás, radionovela. Telenovela veio depois, obviamente, com a televisão. É radionovela. Quem é mais antigo lembra das radionovelas. Se você pesquisar aí no Google, com certeza você vai encontrar emissões de rádio e, de repente, até capítulos das radionovelas que prenderam tanta gente no tempo que não existia, obviamente, a televisão. E esta mesma emissora de rádio, que foi a Rádio Nacional, lançou em 1941 um dos programas noticiosos mais famosos de todo o Brasil até hoje, que se chamava o Repórter Esso, né? O Repórter Esso inaugurou o radiojornalismo brasileiro e as técnicas introduzidas por ele, frases curtas, objetivas, agilidade, instantaneidade, seleção, cuidado nas notícias, são usadas até hoje na maioria dos jornais falados. E a despedida do Repórter Esso foi em 1968. Eu estava com 2 anos de idade. Eu sou de 1966, 66. E, aliás, em 31 de dezembro de 1967, quase 1968. Eu estava com 1 ano e meio de idade. A despedida foi emocionante. Vamos largar um trechinho do começo do Repórter Esso, deste último programa, em 1967, e depois um pedacinho final, quando o locutor se emocionou muito ao se despedir daquele que foi o programa durante tanto tempo ele apresentando. Rádio Globo, Rio de Janeiro, uma emissora de O Globo, o maior jornal do país. São 20 horas e 25 minutos. Alô, alô, Repórter Esso, alô? Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. O último dia de 1968 assinala também o término das transmissões do Repórter Esso no rádio. Progresso. 1968. Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso. Veja só a voz embargada do radialista, né? Apresentando o último capítulo, digamos assim, do famoso jornal O Repórter Esso. Também eu me lembro quando criança, final da década de 70, começo da década de 80, à noite, tinha um programa na Rádio Globo do Rio, que eu escutava quase todas as noites, de humor, que era a Turma da Maré Mansa. Vamos ouvir um trechinho? Você está na Globo Alegre com a Turma da Maré Mansa, um programa impecável. Tem que saber gargalhar e sempre participar da Turma da Maré Mansa, da Turma da Maré, 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 Maré Mansa.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui em mais esse vídeo. Deixa o seu ok, né? Se inscreva na nossa página, acompanhe, passe para os companheiros, pode dar sugestão. Aos poucos vamos aprimorando o nosso contato. Temos muitos assuntos, o rádio e a propaganda, no contexto histórico, tem anúncios antigos muito legais, a temida chegada da televisão, e o que aconteceu com o rádio? O rádio FM, sua história de competição com a AM estéreo, rádio digital, como eu falei antes, como funciona o rádio em outros países avançados, rádio digital, né? Que eu falei, a internet, o rádio e música, rádio e radialista, rádio e jornalismo, o rádio e a mídia, tem muito assunto para a gente debater aqui nesse espaço. Eu espero que você goste. Um grande abraço do Hélder com o Rádio no Coração.